Vamos espalhar o bom perfume de Cristo? A leitura bíblica de hoje está em Gálatas, capítulo 5 e versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. No coração de cada cristão há uma luta constante entre a velha e a nova natureza. A velha natureza é muito ativa e não perde a oportunidade de usar todas as armas de seu arsenal mortal contra a graça recém-nascida. Enquanto, por outro lado, a nova natureza está sempre em vigília para resistir e destruir o inimigo. A graça em nós empregará a oração, a fé, a esperança e o amor para expulsar o mal. Ela pega todo o arsenal de Deus e luta fervorosamente. Estas duas naturezas opostas jamais cessarão de lutar enquanto estivermos neste mundo. A batalha de cristão, referente ao livro O Peregrino de John Bunyan, contra Apolião durou 3 horas, mas a batalha do cristão consigo mesmo perdura por todo o caminho, desde a porta estreita até o Rio Jordão. O inimigo está entrincheirado tão seguramente em nós que nunca será expulso enquanto estivermos neste corpo. Mas apesar de estarmos intimamente envolvidos e frequentemente em doloroso conflito, temos um ajudante todo-poderoso, o próprio Jesus, o capitão de nossa salvação, que está sempre conosco e que nos assegura de que seremos mais que vencedores por meio dele. Com tal assistência, a natureza recém-nascida é mais do que páreo para seus inimigos. Você está lutando contra o adversário hoje? Estão Satanás, o mundo e a carne todos contra você? Não fique desanimado, nem assustado. Lute, pois o próprio Deus está com você. Jeová Nissi é a sua bandeira, e Jeová Rafá a cura para suas feridas. Não tenha medo, você vencerá, pois quem pode derrotar o Onipotente? Lute olhando para Jesus. E apesar do conflito ser longo e árduo, doce será a vitória e gloriosa recompensa prometida. De força em força seguir, combater, lutar e orar, esmagar todos os poderes da escuridão e vencer o dia bem combatido. Agora reflita comigo. Nós somos, de fato, o próprio campo de batalha entre a carne e o espírito. Quando entregamos nossa vida a Cristo, inicia-se em nós uma guerra espiritual diária. Muitos acreditam que após a conversão a luta terminou, mas a realidade é que ela apenas começou. A boa notícia, porém, é que não lutamos sozinhos. Temos o Espírito Santo como nosso aliado constante. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 8:13 que devemos mortificar as obras do corpo pelo Espírito. Isso significa que a nossa vitória não está em força própria, mas em depender continuamente daquele que habita em nós. É uma batalha que exige vigilância, oração e perseverança, porque a carne insiste em se levantar todos os dias. Contudo, Deus não nos deixou desarmados. Ele nos concedeu recursos preciosos. Contra a carne, Ele nos deu o fruto do Espírito. Contra as forças espirituais da maldade, Ele nos ofereceu a armadura de Deus. Contra o inimigo que nos rodeia como leão, Ele envia seus anjos que nos guardam. E, sobretudo, nos deixou o Espírito Santo, nosso Consolador e ajudador fiel.
Essa guerra terminará apenas quando recebermos o corpo incorruptível na glória com Cristo. Até lá, precisamos permanecer firmes, em constante comunhão com o capitão do exército celestial, que jamais perdeu batalha. Senhor, nós reconhecemos nossa fraqueza diante da luta entre a carne e o espírito. Pedimos que o Teu Espírito nos fortaleça diariamente para mortificarmos os desejos da carne e vivermos em santidade. Que possamos usar as armas espirituais que Tu nos deste e permanecer firmes até o dia em que estaremos contigo na glória. Em nome de Jesus oramos. Amém.